Oi. Ah, não, agora foi. É o seu ou o meu? Não sei. Está gravando. É o seu ou eu? Não sei, mas vamos embora deixar Deve ser o gravando. seu. Deve ser o seu. Se não for no final, eu ensino o seu para desligar, se não for eu, tá? Bom, se eu ler a página, eu faço a pressa, enquanto isso a Consuelo está lá, está tendo um problema com a internet. Eu não sei qual é a. Não, no livro Libertação? Não, para ler a mensagem. Então, não. Qualquer mensagem que eu tiver na mão serve. É uma pequenininha, né? Ou não vai ler, eu faço a prece logo. Então, vamos lá. Mantém-te apresentável de forma simples e higiênica. Confunde-se muito habilmente. Confunde-se muito humildade com imundície, dando-se margem a descuidos lamentáveis. Da mesma forma, se pensa erradamente que boa apresentação pessoal é requinte de moda afetada. As vestes de Jesus resplandeciam, narram as escrituras demonstrando a pureza dele e seu poder refletidos no traje modesto. Nunca enfermou e jamais se apresentou de forma desagradável ou se surpreendesse pelo exotismo. À semelhança dos amigos, vestia-se com indumentária de época, porém emprestava-lhe a sua irradiação superior. O teu magnetismo se exteriorizará, acentuando ou diminuindo a tua aparência, que te merece zelo e componente. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais este dia, mais este momento. Pedimos suas bênçãos para o grupo, para todos nós aqui presentes, para aqueles que chegarão, para aqueles que não poderão vir. Que as suas bênçãos se estendam até cada um, onde quer que esteja, nos seus lares, suas casas, no ônibus, no trabalho. Que todos eles possam receber essas irradiações, essas energias que agora recebemos aqui. E pedimos também suas bênçãos, Senhor, para os mentores do grupo, nossos amigos espirituais, para aqueles do plano espiritual que está aqui conosco aprendendo, e que possamos ter uma boa noite de ensinos, aprendendo mais um pouco do seu Evangelho, da lei de causa e efeito, das leis divinas. Além de pedir por todos nós do grupo, Senhor, queremos pedir também pelos nossos amigos, vizinhos, nossos parentes, familiares, e principalmente por aqueles que estão doentes, que estão nas ruas, que estão sem lar, morando debaixo das marquises, passando necessidades, passando fome, por aqueles que estão em guerra, guerra moral, guerra psíquica, em guerra mesmo no sentido da palavra, armados, irmãos contra irmãos, nações contra nações, que todas as suas vibrações de paz, Senhor, cheguem até esses irmãos e posso ajudá-los, posso curá-los, para que eles voltem para a realidade e vivam em paz. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Bom, Senhor Roberto, hoje o livro é Libertação, a Consuelo não está conseguindo entrar pelo que eu estou vendo, vamos nós dois, né? Qual é a página? É no livro velho 119. Logo o primeiro parágrafo, antes de ligeira pausa. Antes de ligeira pausa, achou? De olhar pela multidão. Isso. Deixa eu só falar aqui. Nós, na semana passada, né? Vamos ver se a Consuelo fica, Consuelo. Não ficou. A internet lá deve estar ruim, o sinal, né? Bom, na semana passada nós vimos, né? A Margarida e o marido foram para a igreja, né? Orar, ver se melhorava a situação dela, né? E nós vimos que o grupo que acompanha ela, né? Até, né?
né, desdenharam, né, falaram, não, elas estão procurando melhoras lá na igreja, etc. E foi uma turma muito grande, né, no carro deles, né? Eles pegaram um táxi para ir, o André Luiz nos mostra que foi gente no teto, em cima, embaixo, nos pneus, onde imaginar foi espírito para que era fazer a companhia a ela para o processo obsessivo, né? Mas chegando na igreja, o André Luiz vai nos trazendo, né, as energias que circulavam lá dentro, né, as boas energias, as más energias, né, como se colocavam, e vai nos explicando, né? E uma coisa que o André, como sempre, o André, né, chamou a atenção dele foi o pessoal chegando nos nichos, né? E orando para os santos, né? As estatuetas de santos. O André, né? Que é isso? Né? Moisés não falou, lá na época Moisés já falou sobre a questão da idolatria, né? Mas aí o Gumi falou, André, todos nós sabemos disso, mas aí nós estamos trabalhando aí, estamos lidando com mentes infantis, né? Que para eles precisam, né? E nós comentamos muito sobre isso, né? Precisam desse apoio, né? De uma estátua, né? De um cristal, de um pé de coelho, né? Precisa de um apoio psicológico, uma bengala psicológica para, né, expandir sua fé, né? Mas, e dar alguns exemplos aí, né? Principalmente da criança, que começa brincando para depois, na vida adulta, fazer algumas coisas que era brincadeira, né? Até falando aquela questão de brincar de a menina com a boneca, de cozinhar, né? E por assim por diante, né? Então, tudo isso são fases, né? Esses irmãos que estão lá nos nichos hoje, amanhã vão ver que não há mais necessidade disso, não há necessidade de acender vela para santo, para anjo de guarda, nada disso, né? E que a nossa preocupação deve ser acender a nossa vela, né? Para que se torne luz e radiante. E, né, no finalzinho, o Gubbio fala: a luz que oferecemos ao céu serve sempre de base às manifestações do céu para a terra, ou seja, essa luz que nós oferecemos volta para nós mesmos e para outros que precisam dela, né? Então foi aí que nós paramos. Aí agora vamos continuar dentro da igreja nos mostrando alguns detalhes que vai acontecer. Certo, Roberto? Vamos Se lá, o senhor então. quiser falar, pode falar, tá? Então vamos lá. Ante a ligeira pausa, alonguei o olhar pela multidão bem vestida. Quase todas as pessoas, ainda aquelas que ostentavam nas mãos delicados objetos de culto, revelavam-se mentalmente mais distantes da verdadeira adoração à divindade. O halo vital de que se cercavam definia pelas cores o baixo padrão vibratório a que se acolhiam. Em grande parte, dominavam o pardo escuro e o cinzento carregado. Em algumas, os raios rubro-negros denunciavam cólera vingativa que os nossos olhos não conseguiam disfarçar. Entidades desencarnadas em deplorável situação espalhavam-se em todos os recantos nas mesmas circunstâncias. Bom, senhor Roberto, aqui a gente está vendo um monte de coisinha nesse parágrafo, né? Né? Vamos começar lá em cima. Ostentaram nas mãos delicados objetos de culto. Geralmente é o quê? Aquele. É o terço, né? É o terço, é o terço. Poxa, eu tenho dificuldade até de me lembrar do nome, né? Eu nunca... O senhor sabe que a minha tia, na maior boa vontade do mundo, me deu um crucifixo, né? De ouro, né? E com cordãozinho. Eu gosto, guardo, tenho o maior amor por aquilo, porque veio com. Não, ela me deu com o maior boa vontade, mas nunca usei, não consigo. Não consigo, não porque disso aqui, porque se algum dia me der vontade, eu vou colocar, né? Mas eu prefiro ele ali, guardadinho, que eu sei que, né, não é um objeto de adoração, mas é ali vibrações de amor em relação dela para mim, né? Então eu sei que ali é um lugar que se eu passar um sufoco, botar a mão, tal, eu vou achar ali nas vibrações que ela mandou ali junto, né? Podem me ajudar, né? Então, está falando aqui, mentalmente distantes da verdadeira adoração à divindade, quer dizer, a adoração é mental. Então, agora, está falando aqui do halo vital, né? Esse halo vital tem a ver
né? Baixo padrão, né? Lá embaixo, entidade desencarnada em deplorável situação, espalhadas em todos os recantos. Ou seja, devido a essas pessoas estar com essas como é que se fala, esses padrão vibratório muito baixo, é que dava vez para essas entidades estar no mesmo ambiente. E isso Elas numa casa aproveitavam, espírita, né? elas se aproveitavam dessas vibrações e encontravam acolhida em cada mente que pensava naquilo, né? Vibrava naquela situação. Né? Isso. E é isso que nós estamos falando, como nós espíritas temos que pensar muito nisso, né? Porque não é questão que a gente sempre, quinta-feira eu não posso comer isso, não posso comer aquilo. Aí eu faço uma dieta tremenda, mas xingo todo mundo na rua, chuto o balde para cima e para baixo, né? Desrespeito os outros. Então, foi pior do que comer comida pesada, né? Comer até É um aí, leite, né? Pior? é aí que entra aquela importância não do orar e vigiar, mas vigiar e orar. Né? Exato. A gente tem que primeiro vigiar para depois elevar o nosso pensamento a Deus. Consuelo, finalmente, boa noite. Até esperei você entrar mesmo. Boa noite. Vamos ver Boa se eu noite, fico, né? Consuelo. Boa noite, seu Fica, Roberto. Tá fica. ruim a internet aqui em casa hoje, o tempo todo tá É, ruim. deixa eu te perguntar uma coisa, está gravando, né? Tem o nome de quem está gravando aí ou não? A Frane. Tá, porque eu e o seu Roberto ficamos numa briga aqui, quem conseguia gravar, e entrou de uma casa assim do nada, Consuelo, uma coisa impressionante. Nem eu, nem ele sabia quem era. Então, tudo É bem, seu você. Roberto, você é comigo. Você é comigo. Agora, aqui no meio do parágrafo, tem uma coisa que eu falo aqui, vocês ficam pensando que é brincadeira minha. Está escrito bem no meio. Você sabe onde está, Conselho? Está até anotado aí? Nós começamos agora. Tá, Não? tá, Tá assim, antes ligeira pausa, tá? tá certo. Tá. Achou? Vou pegar aqui. Peraí. Pode continuar, pode continuar. Então, Eu lá no acho. meio do parágrafo, está lá os raios rubros negros. Está vendo só, seu Roberto? Onde estão Exatamente. esses raios? Hã? Porque a igreja estava dividida com dois padrões vibratórios. Até a metade eram os raios rubro-negros e a cinza cinzento, né, Carregado. carregado, pardo escuro, não é isso? Para cima não, é Exatamente. luz. É luz. Olha onde estão os raios rubro-negros, que eu tanto falo, e o pessoal fica falando, implicância e tal. É. Para cima, estava raios branco, grená e verde. Para cima. É. Então, hein? Até, até que valeu a pena esse fim de semana, esses raios. É, Granado, verde, branco. deu sorte, deu sorte, não, até que valeu, jogou bem, né? É, Bom, o Marco Aurélio é botafoguense doente, né? Ele falava, embaixo os raios rubro-negros, em cima aquela estrela solitária brilhante, né? Ai, ai. exatamente. Bom, algum comentário, você já achou onde está aí? Eu vou ter que ouvir vocês, porque tiraram meu livro daqui. E eu não tenho uma biblioteca igual da Elisa. Elisa, né? Aperta, aparece. Não mexeram nas minhas coisas, cara. Que absurdo isso. É aquilo que eu digo aqui em casa, não mexam na minha bagunça organizada. É exatamente isso. Só muda o endereço, Conselho, só muda o endereço. Bom, Então, vamos lá então, senhor Alberto. Reconheci que os crentes elegantes, ainda mesmo que desejassem orar com sinceridade, precisariam desprender imenso esforço. Aí, olha só, uma vez eu perguntei a uma conhecida minha, de outro ramo aí, por que vocês vão tão bem vestidos para a igreja? É assim, nós temos que dar o melhor de nós para Deus. Respeitando a ignorância em relação às letras sagradas, né? Tá? Os crentes elegantes. Quer dizer, a gente lembrando aquele livro do Missionários da Luz, que o André Luiz, né, menciona que aquele seu Antônio, não me lembro o capítulo, estava desencarnando, né? Aí a mãe dele veio chamar o Alexandre, que não podia desencarnar naquele momento, e o Alexandre quer fazer lá dar um fluido vital para ele durar mais 5 meses, né? 150 dias, e precisa de alguém para ajudar.
né? E o André Luiz bota aquele detalhe no livro. Ao lado, no quarto ao lado, estavam as duas netas do Antônio com roupas brancas. E a mãe do Antônio, que foi a desencarnada que pediu, que o Antônio encarnado, tá? Pediu para o Alexandre ajudar. O Alexandre fala, não, elas não vão servir para isso neste momento. Aí mandou chamar outro em outro lugar, ver o tal do Afonso, que tinha, né, a roupa branca de dentro, né? Ou seja, tinha luminosidade para ajudar no trabalho que ele precisava fazer. Então, é isso aí, a roupa, né? A página que o senhor falou na entrada, senhor Roberto, da Joana de Ângeles, Exatamente. né? Jesus usava roupa igual todo mundo, só que É igual a conforme todo fala, mundo. né? Mas todo livro que a gente pega, espírita, o que é que fala? Jesus e suas roupas resplandeciam. É. E a Joana, esse livro é aquele, o Vida Feliz, seu Roberto? Você tirou É essa o Vida página? Feliz. É o Vida Feliz. Pois é. Eu li lá do final, porque eu não sei onde a Elisa parou, eu Uhum. li lá do final. Não, ela pega qualquer página também. É aleatório, sabe? Tem. Que Ah, ela, tá. na semana passada, pegou a 163, 164, sei lá, mas ela não tem nada assim. Tem hora que ela pega as primeiras também, não tem nada assim certinho, não, né? Ah, tá Então, bom. essa página, a Joana fala que não era a roupa que fazia Jesus, né? Era ele, né? A vibração dele, né? Que ele tinha que, às vezes, apagar, até para não cegar ninguém, né? Então, tem muito a ver com esse parágrafo aí. E a gente se preocupa com o externo, que é o recado desse parágrafo, e não nos preocupamos com o interno, porque realmente o interno, está falando aqui, despende imenso esforço, né? Ou seja, o interno precisa da nossa mudança, para que o nosso interno também fique elegante, vestido elegante, né? Uma roupa elegante. Né? Lembrando do irmão Jacó, né? Do livro Voltei, né? É, Aquela luzinha fraquinha, você está lembrado? tô, claro. Assim também como dentro da casa espírita. Né? Uma Sim. noite, eu dirigindo a desobsessão, um membro da mesa sentou-se à mesa com um blusão vermelho. Imediatamente eu fui advertido por uma pessoa: "Senhor Roberto, não pode deixar fulano, tem que botar aquele jaleco branco que tem lá na sala." Aí eu não falei nada com a pessoa. Falei nada, deixei a pessoa continuar. É aquilo. Num trabalho de desobsessão, não necessariamente precisa usar branco. Se a camisa dele era vermelha, tudo bem, ele continua à mesa sentado. Importante é como ele vai desenvolver o trabalho de desobsessão. A mente dele voltada para o trabalho. Mas não, fui Isso. advertido. O senhor não pode deixar. Eu não disse nada se podia ou se não podia. Continuei dirigindo o trabalho e a pessoa foi até o fim e o trabalho transcorreu com tranquilidade, total tranquilidade. Então, não é a roupa que faz o indivíduo, é a mente, são as vibrações que fazem o indivíduo que está dentro de uma casa espírita que está desenvolvendo um trabalho daquela noite. Então, eu não vejo por que necessariamente tem que ter roupa branca, tem que ter roupa vermelha, não tem necessidade disso. Só não pode ser rubro-negra, viu, senhor Roberto? Aí não pode, tá? Exatamente. Aqui no livro está dizendo que não pode. Concordo. Nós temos que seguir, nós temos que seguir a orientação do Google e do André. Eles estão falando aqui. Outro exemplo, senhor Roberto, dessa questão aí da roupa. Você lembra que o Raul Teixeira, né, deu uma palestra, no final houve o passe, né? Ele resolveu ficar para tomar um passe, aí de repente uma senhora, ele falou, a senhora não vai tomar passe? E a senhora estava com roupa escura. Aí não fala que se ela era branca ou negra, só fala que ela estava com roupa preta, não é isso? Ela não pode, porque eu estou de vestido de preto. Aí ele falou, ué, então o negão aqui não pode tomar passe, não né? pode Que eu receber sou passe. totalmente preto. Ele falou assim mesmo, ao vivo é a coisa que todo mundo, né? Tem nada a ver, tá? Tem nada a ver. Tem nada a ver. O exterior não demonstra nada do interno, né?
A página de entrada foi maravilhosa para esse parágrafo aqui, para a gente entender isso. Foi. Viu, Conselho? Depois, se você ver, só o iníciozinho, a página de entrada, é tudo isso aqui que nós estamos falando. Tá, Joana? Tá? Vamos lá, senhor Roberto? Vamos. A liturgia anunciou o início da cerimônia, mas com grande assombro, para mim, os sacerdotes e os acólitos, não obstante se dirigirem para o campo de luz do altar-mor, envergando soberba vestimenta, jaziam em sombras, sucedendo o mesmo dos assistentes. Entretanto, procedendo de mais alto, 3 entidades de sublime posição hierárquica se fizeram visíveis à Santa Mesa com o evidente propósito de ali semearem os benefícios divinos. Magnetizaram as águas expostas, saturando-as de princípios salutares e vitalizantes, como acontece nas sessões do espiritismo cristão, e em seguida passaram a fluidificar as hóstias, transmitindo-lhes energias sagradas à fina contextura. Olha só que interessante. Aí, Consuelo. Sentiu que o ambiente não era dos melhores, né? A gente estava falando aqui que era o seguinte, lá a igreja estava dividida por isso que você está falando do rubro-negro, né? Até enquanto na parte dos encarnados da igreja, tá? Infelizmente estava assim, ele fala que dominava o pardo escuro, né? O cinzento carregado e os raios rubro-negros, tá? A parte dos encarnados e desencarnados, veja bem, grande parte, maior parte, tá? Digamos assim. Nós vamos ver no final desse capítulo, não sei se nós vamos chegar lá hoje, mas tomara que chegue, né? Que aí a gente vai ver quantas pessoas tinham realmente crente que eu falo que de fé mesmo, ardente, se protegendo, se vigiando, porque o ambiente desse realmente a gente é muito. Mas 3 entidades sublimes foram lá para ajudar todo mundo. Se a pessoa realmente. Eu pensei na porta das igrejas, qualquer santuário, né? Qualquer religião. Qualquer religião. Tivesse na porta, seria assim, daqui para frente você não passa. Você pode esperar o teu acompanhante sair, mas você entrar, o espírito que eu estou falando, né? O espírito, Sim, assim, entendi. entendeu? Eles não pudessem entrar justamente para não fazer esse tipo de coisa, né? Algazarra, desnortear a pessoa que está lá, de repente tem algum intuito de assistir, mas já é pouco, mas alguma coisa leve, Vai entendeu? falar daqui a pouco sobre isso. Justamente isso, Consuelo, porque eles deixam entrar. Logicamente, alguns eles não devem deixar aqui, porque deve ser aqueles máximos da bagunça, da indisciplina, que querem mesmo causar muito ao erro. Mas a maioria entra, que são companhias nossas, estão conosco no nosso dia a dia. A Margarida levou todo mundo junto. Que é o nosso objeto aqui de estudo agora vai ser a Margarida. E todo mundo que estava na obsessão, né, naquele projeto obsessivo enorme, entrou com ela, tá? Mas todo mundo precisa daquilo que é dado numa missa, em qualquer santuário. Não é isso? Todo mundo precisa daquilo. Então a gente tem que ver o seguinte, que quem tem que resolver esse problema aí somos nós mesmos que estamos lá dentro. Porque vai vir vozinha, dorme, ou então não escuta isso, ou então para confundir a gente não entender o que o orador, o padre, o pastor, seja lá quem esteja falando, né? Tem um propósito isso. Realmente nós temos que vencer pelo nosso esforço. Mas como ele fala antes aqui, mentes infantis. Quer dizer, alguns vão começar a despertar, aquela questão que a gente sempre fala da consciência, despertar, vai começar a lutar contra isso. Vai falar, vai mostrar aqui um caso desse. Vai mostrar 2 casos interessantes aqui mais na frente ainda. E é isso aí, entra. Agora, lógico que não deve entrar. Chegar lá o diabão mesmo, não deve deixar ele entrar, né? Segura esse cara aí, esse aí não.
né? Agora tem um lance, centro espírita também tem isso, né? Tem a proteção. Mas não significa que não entre alguns irmãos, e o que é pior, né? Muitos de nós somos teleguiados. Fique lá de fora, né? A nossa mente está muito presa a eles, tá? Lá de fora eles estão mandando, tá? As mensagens, entendeu bem? Esse é o outro problema. É o outro problema. Estão em comunicação conosco, de longe. Se É a tivesse um manipulação radinho. mental, É, né? é. Não é Tá? presencial. Então, de repente, nesse ambiente é melhor deixar eles em claro para eles terem não, sentir um ambiente melhor, né? Mal ou bem, a igreja, pelo menos, quando eu me sinto muito bem, né? Qualquer igreja, não me sinto bem. Né? Eu vou, às vezes, entre alguma católica por aí, um ambiente maravilhoso. Né? Bom, mais alguma Isso coisa que me quer faz falar, senhor? lembrar, Hum, isso me faz fala. lembrar da igreja, aquela história que eu contei semana passada, daquele pastor de uma igreja de Campo Grande, Assembleia de Deus. Ele era conhecido como Doutor Porto. Ele pedia às pessoas que estavam sentadas nos últimos bancos Uhum. que passassem para frente, porque tem irmãos meus que querem assistir, vão assistir o culto de pé, ou seja, desencarnados. Iriam assistir o culto de pé porque as cadeiras de trás estavam ocupadas. Todo mundo olhou para trás procurando quem eram esses irmãos que estavam de pé e que assistiam o culto, e não viram ninguém. Mas ele, com a evidência dele, viu que espíritos desencarnados estavam ali para assistir aquele culto. É isso aqui. Tá? É isso aí. As pessoas, esse coroa tá ficando lelé, né? É, todo mundo olhou para trás para ver Pô, tem ninguém as aqui? pessoas que estavam de pé para assistir o culto, e quando acaba não tinha ninguém. Né? Essa água aí que ele bebeu, né? Ai, 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 Exatamente. é isso aí. Ter mediunidade realmente e quem não conhece, né? Até assusta, né? Até assusta. Exatamente. Assusta mesmo, ainda mais um pastor de uma igreja evangélica, né? É. Assembleia de Deus, se referir dessa maneira a espíritos desencarnados, que só ele estava vendo, né? Mais ninguém. Não, vamos lá, senhor Roberto. Admirado, voltei a observar a plateia religiosa, mas os irmãos ignorantes que operavam no tempo sem corpo físico, tanto quanto ocorria aos desencarnados, nem de longe registravam a presença dos pobres emissários espirituais que agiam em nome do finito bem. É nobres, tá? Então, eles nem viram. Nem a gente, né, senhor Roberto? Exatamente, Nem a gente. exatamente. Mas a igreja está cheia de espíritos Acho desencarnados que estão ali, né, que vão em busca de uma palavra, de uma é, paz, né, de uma tranquilidade, é. aquela paz dentro da igreja, eles vão em busca disso também, né? Bom também, mas a gente está falando aqui, nem de longe estavam vendo, né? Esses Exatamente. nobres emissários, mas nem a gente também, né? Ai, ai. Vamos lá. Agora, esse parágrafo aqui é interessante. Reparei através do halo de muita gente que determinado número de frequentadores se esforçava para melhorar a atitude mental na oração. Se esforçavam. Reflexo aqui e acolá, contudo, os malfeitores desencarnados, propositadamente, se postavam ao pé dos que se candidatavam à fé renovadora e reverente, buscando conturbá-los. Não longe fixei a atenção numa senhora que acompanhava o sacerdote com o manifesto desejo de receber a bênção celestial. Os olhos úmidos e os tênues raios de luz que projetavam da mente diziam de sincera aspiração a vida superior que naquele instante lhe banhava o pensamento devoto.
Entretanto, dois transviados da esfera inferior, percebendo-lhe a esperança construtiva, tentavam anular-lhe a retenção e, segundo o que me foi permitido verificar, lhe sugeriam reminiscências de baixo teor, inutilizando a tentativa. Está vendo? Só dois tentando tumultuar tudo dentro da igreja. Isso é sinal que nem todas as mentes estavam voltadas, né? Esses dois espíritos desencarnados numa plateia de espíritos encarnados, eles dois tentando tumultuar, porque os encarnados não estavam tão, né, preparados assim para assistir uma missa. Vamos começar lá de cima. Olha só o que está falando aqui, né? Poucos, né? Determinados são poucos, né? Para melhorar a atitude mental na oração. Isso é muito importante, né? É abrir o coração mesmo. Quer dizer, isso é... E a gente tem essa dificuldade, né? Tem essa dificuldade mesmo. Parece que quando a gente começa a orar, começa a passar algumas coisas na nossa mente, aí a gente vai entender nesses dois aí, tá? Nesses dois. Então, vamos lá. Esses dois, está falando aqui, né? Eles, né? Isso pode acontecer também em qualquer lugar, né? A gente falou daquela questão do espírito até distante, mas está perturbando, né? Mandando mensagens. Por exemplo, eles dois estão aqui, né? Eles repararam que essa mulher estava querendo melhorar. Eles falaram, ela não pode melhorar. O que é que ela gosta? Por exemplo, ela está tentando melhorar, mas ela gosta de uma fofoquinha. Exemplo, pelo amor de Deus. Isso é exemplo, viu? A mulher não gosta de nada. O que é que eles iam fazer, esses dois espíritos? Levar fatos do dia a dia dela, na mente dela naquele momento. Tá? Tu viu hoje a fulaninha, o ciclano. Ou seja, isso ia tirar ela, tá, do objetivo dela, que era orar, que era se manter numa elevação assim, vibratória, né? Uma vibração elevada, né? E fazer o que? Ela baixar essa vibração. Às vezes não conseguir manter elevada, baixar. Aí eles botam lá, tentavam anular-lhe a atenção. Assim. Quer dizer, cada um vai ter sua técnica. Cada desencarnado que está seguindo um encarnado, seja ali, seja até aqui, de repente aqui, né? Pode ter alguém me ouvido aí para, né, como é que se fala, me distrair aqui até do assunto, né? Então, isso é muito importante, a gente está vendo o que acontece, porque nós não somos santos. Eu nem no sobrenome tenho Santos, né? Então, é complicado. Tem gente que não tem Santos no sobrenome. Essa questão aí, senhor Roberto, esses espíritos, eles vão botar mesmo, vai tumultuar o ambiente, sem fazer barulho, só mental. E aquilo que geralmente nós ouvimos comentários, né, que falam, só que em tom pejorativo. Senhorinhas que vão para a igreja com o terço sentada, aqui pegando aquelas miçanguinhas, orando, Pai Nosso, Ave Maria, mas, em vez de estar concentrada naquilo que ela está fazendo, ela está prestando atenção do que está acontecendo em volta. Isso. Se passou... No bonitão que está lá do outro lado, né? Isso, uma mulher que entrou, passou por ela, fica reparando como é que a mulher está e fica manuseando aquele texto que ela está na mão dela. Isso aí a gente escuta sempre pessoas falando sobre isso em tom jocoso. Mas é isso aí, é isso que esses dois espíritos estavam tentando fazer. Exatamente, tumultuar e tirar a atenção, que tirando a atenção, né, eles vão ter campo para eles agirem, que não age só ali, vai agir na casa delas, não é isso? Em outras casas, etc. Infelizmente, é assim que funciona o negócio. Então, o André Luiz está nos mostrando dentro de uma casa de oração. Exatamente. Se acontece isso dentro de uma casa de oração, né? Porque nós damos, né,
pasto para eles, né? Comida para eles, alimentamos eles, não é isso? Não, Certo, não. professor? Mas olha só, Frane, você falou numa casa de oração, acontece isso. Imagine na nossa casa. É, É, né? É verdade, né? Porque as sim, pessoas, sim. todo mundo anda na rua, né? Todo mundo discute, todo mundo se exalta, né? Tem um trabalho, tem as complicações do dia a dia e traz essas coisas com ela, não tem jeito. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, se nessa casa, por exemplo, eu, né, a minha casa, todo mundo, aqui é meio assim, né, meio solto. O Luiz agora, não sei por que cargas d'água, está mais levado mais ao catolicismo mesmo, porque ele foi criado dentro do catolicismo, aí está fazendo essa quaresma aí, que estão fazendo, acorda 4 horas da manhã para fazer oração. Eu acho isso ótimo. Também acho. Eu acho Sem dúvida. maravilhoso, mas Eu não Tremendamente faço. válido. Eu não Tremendamente. faço, né? Então, é, parabéns para ele. eu achei isso muito bacana. É uma mudança muito grande. Nele é muito grande, porque ele era ateu, graças a Deus, né? Foi uma mudança muito grande que eu até me assustei. E Graças a eu Deus. tenho, você sabe, né? Eu acompanho os estudos com vocês, eu faço o Evangelho no Lar sozinha, mas faço, e vou a um centro espírita aqui pertinho, mas é uma coisinha bem pequenininha, menor que Maria Vaz, bem pequena. Você acha que consegue-se, de alguma forma, não estou dizendo segurar todo mundo lá fora, mas consegue amenizar a situação um pouco, sendo uma pessoa só? Não que eu seja santa, pelo amor de Deus, que eu vira e mexe, eu viro mulher xícara. Mas dá para dá De para pouca segurar um fé. pouco segurar um pouco essa situação? Tá, lógico, professor. Eu acho que a gente sempre vai ter companhias. Né? Mesmo que venha um espírito de ser inferior, tá? Com certeza, na hora eles vão. Veja bem, nós não estamos imunes a ele. Falar, não, professor, Claro, ninguém vai entrar. claro. Não, nós não estamos imunes. Conforme estamos falando, pode estar lá na rua, influenciando a gente aqui dentro. Ah, Mas nós vamos ter, assim, veja bem, o Luiz, no caso dele aí, está orando, está se empregando mesmo legal, né? O que vai acontecer? Ele vai estar mais aberto, você também, a receber dos espíritos mais elevados as sugestões. Vai vir deles a chegarem sugestão de mais baixo, perto, né? vai vir a sugestão de baixo, mas pode estar longe, pode estar longe. Tá? A gente não precisa pensar que o espírito tem que estar do nosso lado, não. Temos que abrir nossa mente que tudo no mundo é vibração, é energia, né? Entendi. Isso pode estar longe. Claro. O nosso anjo da guarda, o Clarence fala no livro Entre a Terra e o Céu, o quê? O anjo da guarda é uma coisa, não é de um nem dois. Ele não fala de quantidade, mas vamos botar milhões, tá? Aqui não. Tem os lugares tenentes, né, até chegar nele, mas ele está atento. Então, esses espíritos estão nos mandando, né, energias, bons pensamentos, boas vibrações que nos ajudam, né, a nos vigiar e A, orar. a manter um pouco melhor a vibração, né? Um Isso. pouco Na melhor. hora H, a gente também até dá uma Consegue ouvir a respirada intuição e, dele. peraí, é exato, isso ajuda. A gente ouvir o que vem do alto. Porque se a gente não der assim, dar entrada para o do alto, vai ficar só os de baixo. Então, nós temos que fazer isso mesmo. Daqui a pouco vai mostrar outra senhorinha aqui, pelo jeito não vai dar mais tempo, porque é mais à frente, mas a gente vai entender isso aí, nessa pergunta tua. Tá? A gente tem que estar, né, sempre aberto para o alto. Como é que a gente vai abrir para o alto? Nas atitudes, nas palavras, nos pensamentos, nos exemplos e na oração. Oração, principalmente na oração. É o que eu faço. O Luiz virou e falou assim: porque você tem que orar pelas crianças.
É. Eu falei assim, mais do que hora, eu acho que Nossa Senhora está cansada de ouvir. Ela já tá, lá vem essa menina de Não novo. aguenta Eu mais. não Vai de aguento mais, já é novo. a quarta vez que ela está olhando pelas crianças. Eu já sei o nome das crianças de cor. Mas a Santa Maria ainda fala, né? E que crianças? E que criança? Você ainda pergunta para mim qual criança que ela está falando. Teve neto agora? Tá com neto aí? Ai, que Então, isso. lógico que isso aí ajuda muito, que é o que nós devemos fazer. Tá? Eu realmente sou meio relapso nisso. Eu oro mais na rua, Consuelo, do que aqui dentro de casa. É uma coisa que eu não sei se está É certo ou errado. exatamente isso que eu faço. Quando eu Né? saio para fazer as minhas caminhadas, Não, quando eu estou andando sozinha, eu tô isso. conversando, né, conversando com Deus, né, entre aspas, né, mas eu sei que ele não vai me ouvir, porque é muito longe. Não, Mas escuta. A gente pensa que não, mas a converso gente escuta. muito, peço muito pelas crianças, muito Lê, mesmo pelas crianças. lê no livro A Gênesis, logo no capítulo 1, a providência divina, que você vai entender essa história aí. Pensa que Deus não está? Tá, tá. A providência divina. Tá? Tá. Os quatro, primeiro ao terceiro, quarto item, você vai entender. Né? Eles vão dar o exemplo como é que fala? Tem um exemplo que é muito interessante, né? Vamos comparar, né? Eu sei que ele dá o corpo humano mesmo, né? Deus, aí ele fala, a mente pensa, a gente, no dedão do pé lá não sente, entendeu? Assim, coçou lá no dedão do pé, a mente não recebe o recado na hora. Tá entendendo o exemplo que eles vão dar? Vai Entendi. bem explicadinho. Tá Mesma escrito, coisa é Deus, né? a gente, o dedão do pé coçou, Deus recebeu lá também os impulsos. Entendeu? Porque nós estamos todos. Por isso que o pessoal inventou aquela questão da metapsicose, né? Tem outro lance aí que fala também de, né, tá todo mundo, todos nós estamos dentro como fala o André Luiz no Evolução do Mundo, do hálito, né, divino. Mas não significa que nós somos parte de Deus, nós somos filhos de Deus, né? E é muito interessante isso aí. No livro A Gênesis de Kardec, ele fala logo no início, a providência divina, no capítulo 1. Não sei qual o item, mas ele fala sobre isso. Aí faz essa comparação do corpo. E é realmente isso aí, tá? Deus escuta a gente, sim. Só que ele tem os lugares tenentes, né? Jesus é um lugar tenente e vem baixando, até chegar no nosso lado. Mas às vezes o que está do nosso lado não consegue resolver, nós sabemos disso. Nós não temos nenhum Bezerra de Menezes aqui no nosso lado. Né? Nenhum Emmanuel, nenhum Joana de Anjos, não. Mas eles vão pedir ajuda o quê? Alguém um pouco superior a eles, que pede ajuda a alguém superior. No meu caso, isso aí vai durar uma escada imensa, né? Que o negócio é sério. Nossa, nossa. Ai, ai. Fala, Sobre Samuel. sobre as vibrações, um exemplo. Os espíritos que nos acompanham na rua, que vêm conosco até a porta do centro, digamos ali no Maria Vaz, eles ficam sentadinhos ali naquele degrau antes da porta. A gente entra no centro, vamos para a mesa de desobsessão e vem aquele cansaço, aquele soninho, e a gente começa a pensar assim, puxa vida, eu podia estar em casa agora assistindo a minha novela, o Vale Tudo, assistindo isso. Aqueles espíritos que vieram acompanhando aquela pessoa que está com esse pensamento, mentalmente se liga ao que está na mesa de desobsessão, pensando que poderia estar em casa assistindo uma novela. Com toda a proteção que a casa pode ter, mas o médico que está lá dentro não está pensando naquele trabalho que está sendo desenvolvido, está pensando em casa, na novela. Ora, aquele espírito, telepaticamente, aquele espírito que vinha acompanhando, sentado lá fora, que ficou sentado lá fora, esperando ele acabar a reunião para sair junto com ele de novo, vai telepaticamente se ligar a esse médico que está sentado na mesa, né? E vai prejudicar, provavelmente, até o trabalho de desobsessão, porque o trabalho de obsessão tem que ser um só pensamento, um só coração. Mas se um já tiver desvirtuado, o trabalho não vai correr conforme deveria correr realmente, certo? É isso aí. Porque Isso é abraçado com a gente, só. isso sai abraçado com a gente. Porque você vê, aquele livro Além da Morte, a Otília diz, né? Ela, depois que desencarnou, voltou
A Mansão do Caminho, ela diz que ela visualizava paredes de 4 metros de largura, protegendo a casa, em concreto, protegendo a casa toda a volta. Ela vê 4 metros de largura. Você vê a proteção que tem uma casa espírita. Mas, mesmo com toda essa proteção, o pensamento telepático do espírito lá fora com o encarnado dentro da casa não vai tumultuar o trabalho, mas vai contribuir para alguma desarmonização. Isso não tem dúvida que vai, né? Porque se tem um médium na mesa desarmonizado, o trabalho não pode estar perfeitamente correto como deveria ser, certo? É isso aí. Bom, vamos lá, Sandra. Vamos lá. Vamos lá. Voltei-me para o orientador, que prestimosamente explicou. A história de gênios satânicos atacando os devotos de variados matizes é, no fundo, absolutamente verdadeira. As inteligências pervertidas, incapazes de receber as vantagens celestes, transformam-se em instrumentos passivos das inteligências rebeladas, que se interessam pela ignorância das massas com lastimável menosprezo pela espiritualidade superior que nos governa os destinos. Só um instantíssimo. Olha o que está falando aí. As inteligências pervertidas. O que é isso? São qualquer um de nós que, né? É o que eu falei, brinquei aqui, a fofoquinha, né? A crítica, o zombar, né? Essas coisinhas que, infelizmente, né? Alguns de nós ainda faz, né? Poxa, eu sou bom nisso, mas o fulano não é, ou seja, essa soberba, né? Essas coisinhas são o quê? São mentes pervertidas. E o que acontece? Essas inteligências desencarnadas, não estou falando dos bobos, não. Eles botam os bobos para ajudar também, né? É. A perturbação. Mas essa é a mente que ainda não está ligada na oração, não está ligada na iluminação, tá? Isso aí é o que o Consuelo perguntou. Tá rezando, tá ligado, tá fazendo bem, tá procurando fazer algo de bom, tá melhorando o nível de pensamento, etc. Entendeu? Entendeu, Consuelo? É isso aí. A gente já está tentando sair disso aí, né? Porque eles aproveitam disso na gente, desse detalhe. Sim, sem dúvida. É? Sem dúvida. Porque eles estão no telepático, né? É a mente deles, inteligente, no caso que falo aqui, ligada a uma mente doente que está sentada a uma mesa de desobsessão ou sentado dentro de um centro espírita assistindo uma reunião. Eles têm, a mente deles é inteligente, mas a mente daquele que está assistindo lá não é inteligente, é uma mente doente. Em vez de estar voltada justamente para o trabalho que está sendo desenvolvido, fica pensando no futebol, na novela, ou na cervejinha que podia estar tomando naquela hora no barzinho. Vamos lá, senhor, vamos lá. A confiança no bem e o entusiasmo de viver que a luz religiosa nos infunde modificam-nos a tonalidade vibratória, tá vendo? Lucramos infinitamente com a imersão das forças interiores no sublimado idealismo da crença santificante a que nos afeiçoamos. Todavia, o serviço real que nos cabe não se resume só à palavra. A profissão de fé não é tudo. A experiência da alma no corpo denso destina-se de maneira fundamental ao aprimoramento do indivíduo. É nos atritos da marcha que o ser se desenvolve, se apura e ilumina. Olha só. Então, veja bem. Nós, como estamos fazendo isso, nós já estamos procurando a melhora. Sem sombra de dúvida. Estamos orando, estamos botando nosso pensamento no bem, etc., coisa e tal. Mas, quanto mais eu oro, parece que as coisas estão caindo em cima de mim, está vindo mais forte.
A gente às vezes acha que, pô, estou orando para caramba, pedi tanto a Deus e o negócio pô, veio pior do que eu imaginei e tal. Mas o que acontece é o seguinte: isso faz parte das nossas provas. Foi para isso que nós reencarnamos. Então, nós temos que pegar a confiança no alto, a fé, mas não é somente a fé com palavras. É a fé do Kardec raciocinada e trabalhada. É trabalhar. Aí nós vamos botar aquela palavra fé, fidelidade. E a fidelidade nos faz trabalhar. E o que ele fala aqui é nos atritos da marcha que o ser se desenvolve, se apura e ilumina. Ou seja, famosa pergunta 230. Né? Lá na erraticidade o espírito progride, a resposta não, é aqui. Lá se prepara. Os atritos mesmo são aqui. Então, quando a gente vê, né, algum lugar, deixou esses espíritos entrar em companhia daquela pessoa que está tirando a atenção, porque faz parte da programação daquela pessoa encarnada se esforçar, se melhorar, para evitar que isso aconteça no futuro ou em outra encarnação, reencarnação. Então, esses atritos que a gente está vendo aqui também, que está acontecendo dentro dessa igreja, é necessário para o encarnado. Ele tem que aprender por ele mesmo, lógico, pedindo ajuda, ou seja, abrir o coração, pedir. Que a gente não pede por várias maneiras, né? A gente não pede por várias maneiras. E uma principal é o orgulho. O orgulho de pedir, né? Querer não depender de nada nem de ninguém. E nós somos seres sociáveis. Nós nascemos para realmente viver em sociedade, crescer em sociedade, brigar em sociedade, lutar em sociedade e aprimorar a sociedade. Olha só. Então, é nesses atritos que ele fala aqui, da marcha, nós vamos passar por tudo isso. Mesmo com a oração, com o trabalho no bem, nós vamos passar por tudo isso. A gente vê o Divaldo contando nas palestras dele o quê? Que uma vez ele estava escrevendo livros, o espírito estava lá longe na Mansão do Caminho, uma gritaria, não deixava ele se concentrar para pegar, não. Aí um espírito chegou para ele e falou o seguinte: vai lá naquela janela, bota lá uma rádio vitrola, né, e bota um disco de música clássica, que eles vão embora. Não deu outra. Botou a música clássica, os espíritos não aguentaram. Acabou com o barulho dos espíritos, ele pôde psicografar. Não vamos pensar que os espíritos, ou esses médios iluminados, essas pessoas iluminadas, também não são assediados. São. Né? Só que eles estão com a mente tão ligada também no alto que recebem uma ajuda e, né, seguem fielmente o que é proposto a eles. Faça isso, faça aquilo, vamos, modifica aqui. Então, é importante, os atritos vão existir, vão existir. Não tem jeito, faz parte da nosso planeta, da nossa caminhada. É o que o Google está nos falando aqui. Né? É aquela história do Chico, aquela não, história do Chico, não, que aquele amigo dele, o marido da Mimi, como é o nome dele? O Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha. Foi uma tarde de domingo, visitar o Chico. Quando saltou do ônibus, ele ouviu uma música clássica altíssima. Conforme ele foi se aproximando da casa do Chico, a música foi aumentando cada vez mais. Quando entrou lá na casa, ele gritou com o Chico: Chico, que barulho é esse? Essa música. Aí o Chico está aí, velho, na janela, olha para a sua direita, lá na esquina. O que você está vendo lá? Vários espíritos atordoados. Pois é, eles estavam tudo aqui dentro. Eu coloquei a música clássica, eles foram se afastando. Cada vez que aumentava, eles iam se afastando mais ainda, até que pararam lá na esquina e estão me deixando em paz, e eu estou ouvindo a minha música clássica. Então, é isso aí, né? Eles procuram perturbar tranquilamente, e a gente tem que estar prevenido e para agir dessa maneira, né? O Platão, né? O Platão, aquele sábio grego, né? Filósofo, ele fala: você quer conhecer um povo, uma nação, você conhece através das artes. Porque aquele povo pratica, né, as artes.
E principalmente pela música, né? Principalmente pela música. Então, dá para entender isso aí, né? Essa história aí da música, né? Porque eu vi uma entrevista uma vez, que até aquela Galvão, né? Lúcia Helena Galvão, que fez esse comentário. Foram entrevistar uma garota muito bonita lá no Centro do Rio. Vem cá, meu amor, vem cá. Pô, você gosta de música? Ah, adoro música, não vivo sem música. Pois é, o que você acha de uma música clássica? Ah, isso não existe, não, é horrível, não sei o quê. O que é que você gosta? Ah, eu gosto muito de um funk. Entendeu bem? A nossa sociedade é um grande problema. Bom, vamos fazer o seguinte, Roberto, já deu a hora. Vamos parar no Vamos início voltar lá no desse. Voltei-me para o Orientador, É, né? isso. Vai ser que dia? Hoje é dia 7, vai ser dia 14. 14, né? É. 14/4/2025. Certo, O que Consuelo? Você aconteceu está com calado? ele? Não sei, ela me ligou já há 5 horas, mais ou menos. Falou, eu estou com probleminha aqui, não vou poder ir não, tá? Eu disse, tá legal, Ah, fica As tranquilo. segundas-feiras também tem pancadão, gente. Ah, eu sei. Hoje, de não, repente, ainda segunda-feira não tem. é feito de ontem ainda, gente, tá? É, Pode ser também. Não, é feito de é, ontem. Pode ser também. Pô, se ela ouvir isso, e tá gravando. Tá tá gravando. gravando. Cara, que Tadinha. furo. Se ela amanhã for ouvir o estudo,